Olá, pessoal. Vamos dar início à audiência pública do terceiro quadrimestre de 2020 da Prefeitura Municipal de Sobradinho, onde tem por finalidade apresentar a avaliação e o cumprimento das metas fiscais. Os tópicos da apresentação serão a receita e despesa, a receita corrente líquida, despesa com pessoal, duodécimo, despesa com saúde, despesa com Fundeb, despesa com educação. O resultado primário, a dívida consolidada e o resultado nominal. Então, a base legal para a audiência pública, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 9º, parágrafo 4º, onde está descrito que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Então, as despesas. O total de despesas projetadas para o exercício 2020 foi no montante de 93 milhões e foi realizado até o terceiro quadrimestre, no caso, no exercício 2020, um montante de R$ 87.599.832,95. Falando de forma analítica, então, dessas despesas totais, nós tivemos projetado para o exercício de 2020 despesas correntes no montante de R$ 62.319.523,44 e realizadas até o terceiro quadrimestre de 2020, despesas correntes no montante de R$ 75.990.409,99. Já a despesa de capital foi projetado por exercício um montante de R$ 30.621.499,99 e foi realizado até o terceiro quadrimestre de 2020 um montante de R$ 11.609.422,96. Já a reserva de contingência, ela foi projetada um montante de R$ 58.976,59 e nada foi realizado no exercício. Agora vamos falar sobre as receitas. As receitas, ela foi projetada também no montante de 93 milhões e foi realizada até o terceiro quadrimestre de 2020, até o final do exercício, receitas no total de R$ 82.797.748,04. Então, foi projetado para o exercício de 2020 receitas correntes no montante de R$ 77.149.000 e foi realizada até o terceiro quadrimestre de 2020 receitas correntes no montante de R$ 85.600.528,53. Foi projetado também para o exercício de 2020 receitas de capital no montante de R$ 24.936.000 e foi realizada até o terceiro quadrimestre de 2020 receita de capital no montante de R$ 5.826.149,42. Então, o município não tem receita ainda orçamentária, nem projetada, nem realizada, e o total de dedução da receita corrente projetado para o exercício de 2020 foi no montante de menos R$ 8.995.000 e foi realizado até o terceiro quadrimestre de 2020 um montante de menos R$ 8.628.929,91. Falando agora sobre a receita corrente líquida, é um importante indicador que o governo dispõe a cada exercício para fazer frente às suas despesas. Ela é formada pelo somatório das receitas orçamentárias correntes e subtraídas das receitas redutoras para o Fundeb. Então, a receita corrente líquida, no exercício 2020, se comportou no montante de R$ 76.660.588,93. A despesa com o pessoal. Despesa com o pessoal. Lá no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o município não poderá exceder 60% da receita corrente líquida, a seguir discriminada em cada período de apuração. Então, o Poder Executivo tem um limite de 54%, o Poder Legislativo, o limite de 6%. A despesa com o pessoal no exercício 2020 de Sobradinho teve uma receita corrente líquida de R$ 76.660.588,93, conforme dito anteriormente, e teve despesas com o pessoal no montante de R$ 46.522.518,13, que corresponde a 60,69%. Certo? Está acima do limite.
Todavia, é importante salientar que vivemos num momento atípico, onde houve necessidade de contratação de profissionais, principalmente o município de Sobradinho, que teve a inauguração do Hospital Municipal, certo? Então, não é nada fora da realidade, até pelo momento que vivemos. Então, temos aqui o duodécimo. O duodécimo está lá previsto na Constituição Federal, lá no artigo 29A, que é o total das despesas do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativo, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais: 7% para o município com população de até 100 mil habitantes. Então, a arrecadação em 2019, no repasse do décimo, a arrecadação do município, né, em 2019, para o cálculo do repasse do duodécimo, foi no montante de R$ 48.896.923,49. Então, 7% desse montante repasse, temos um repasse anual para o duodécimo, que foi no montante de R$ 3.422.784,60. Então, esta foi a aposta estabelecida pelo Tribunal de Contas, né, e foi repassado no exercício de 2020 o montante de R$ 3.422.784,60. E, portanto, transferiu 100% da cota que foi estabelecida pelo Tribunal de Contas. A despesa com saúde. Despesa com saúde, o município deverá aplicar no mínimo 15% da sua receita própria em gasto na saúde. Então, a Lei Complementar número 141, no artigo 7º, os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações de serviço público de saúde, no mínimo 15% da arrecadação própria. Então, a despesa com saúde, a arrecadação no terceiro quadrimestre de 2020 foi no montante de R$ 50.055.914,74. Então, a aplicação mínima que o município deveria, né, estar aplicando seria no montante de R$ 7.508.387,21. Todavia, o município aplicou um valor superior, que foi de R$ 8.279.569,11, que corresponde a 16,54%. Então, fechou o exercício 2020 com superávit no índice da saúde. Despesa com Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ela foi criada para juntar os recursos das esferas governamentais e proporcionar um crescimento e uma nova distribuição de investimento na educação. Então, a lei que norteia, né, o Fundeb, a Lei 11.494, de 2007, lá no artigo 22, está descrito que pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício da rede pública. Então, foi arrecadado de Fundeb até o terceiro quadrimestre de 2020 um montante de R$ 17.242.288,20. Então, a aplicação mínima, no caso 60%, seria o montante de R$ 10.345.372,92. Todavia, o município aplicou um montante de R$ 10.873.662,93, que corresponde a 63,06%, cumprindo assim o limite estabelecido na lei federal do Fundeb. A despesa com educação. A despesa com educação é o MDE, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino, onde os municípios possuem um grande desafio todos os anos, pois precisa gastar com responsabilidade no mínimo 25% da receita resultante de impostos e outras transferências constitucionais e legais. Então, essa lei, esse índice do MDE está lá previsto na Constituição Federal, no artigo 212, onde a União aplicará anualmente nunca menos que 18%, e os estados, Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, as despesas com educação. Foi arrecadado no terceiro quadrimestre
as receitas próprias, no montante de R$ 50.064.027,36. Então, 25% da arrecadação do terceiro quadrimestre, que corresponde a R$ 12.516.006,84, menos a dedução para a formação do Fundeb, que foi de menos R$ 8.628.929,94, e mais a transferência do Fundeb mais o rendimento da receita do Fundeb, que foi no montante de R$ 17.242.288,20. Então, temos aqui uma aplicação mínima, que seria para fechar os 25%, de R$ 21.199.365,10. Todavia, o município aplicou R$ 21.811.410,47, que corresponde a 25,81%, portanto, superior ao limite estabelecido na Constituição. Vamos falar agora sobre o resultado primário. O resultado primário é definido pela diferença entre as receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesa com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um superávit primário. Caso seja negativa, tem-se um déficit primário. Então, falando de uma forma bem sucinta e direta, nesse ponto do resultado primário, então, o total de receitas fiscais no exercício 2020 foi no montante de R$ 77.733.845,49. E o total de despesas fiscais no exercício 2020 foi de R$ 85.201.747,15. O resultado primário foi deficitário, no montante de menos R$ 7.477.901,66. Todavia, é importante salientar que, por mais que o resultado tenha sido negativo, o município iniciou o exercício de 2020 com um saldo bem significativo, pouco mais de 11 milhões. Vamos ver, inclusive, esse saldo de bancos mais à frente, quando estivermos falando sobre a dívida consolidada líquida, que lá vai estar escrito como finalizou o exercício de 2019. O saldo de bancos que finalizou o exercício de 2019. Então, foi um saldo que cobriu essa necessidade do município de ter um gasto superior no exercício de 2020 ao que arrecadou, mas é importante também deixar claro que estamos falando de um exercício extremamente atípico. Foi um exercício com pandemia, né? Um ano com pandemia, onde o município se desdobrou em medidas para questão da saúde pública, né? De questões de saúde pública. E, dando continuidade à apresentação, vamos falar agora sobre as dívidas, que a dívida consolidada está lá no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operação de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Então, toda a despesa que o município tem, que parceladas ela ultrapasse o exercício, né, mais de 12 meses ela ultrapassa o exercício financeiro, ela vai para a dívida consolidada. Então, a dívida consolidada líquida. Então, a gente traz aqui o comportamento dela em 2019 e em 2020, certo? No exercício de 2019 e no exercício de 2020. Então, temos aqui a dívida consolidada bruta, que foi para a gente chegar até a líquida, né? Então, temos aqui a dívida consolidada bruta em 2019, que foi de R$ 23.396.968,52. E o saldo em bancos, como eu havia dito anteriormente, o saldo em bancos no final de 2019 foi de R$ 11.049.406,82, mais os reais a pagar que ficou em 2019 de R$ 788.075,72, temos uma dívida consolidada líquida no exercício de 2019 de R$ 13.135.637,42. Já em 2020, a dívida consolidada bruta foi de R$ 22.619.083,03. O total de bancos no dia 31 de dezembro de 2020 foi de R$ 6.440.365,26. E restos a pagar, inscrito no exercício de 2020, foi no montante de R$ 359.792,24. Então, temos a dívida consolidada líquida de 2020, no montante de R$ 16.538.510,01. Vamos agora para o resultado nominal. O resultado nominal é a variação da dívida consolidada líquida.
Por isso que a gente antes calculou a dívida consolidada líquida para agora ir para o resultado nominal. Esse resultado indica enquanto a dívida aumentou ou reduziu no exercício ou em um determinado período, né, de tempo que possa ser calculada a dívida, o resultado nominal. Neste caso, estamos fazendo um comparativo do final de 2019 com o final de 2020. Então, resultado nominal. A dívida consolidada líquida, como dito anteriormente, em 2019 foi de 3 milhões e fração, e em 31 de 12 de 2020, essa dívida foi para 16 milhões. Certo? Então, temos aqui um resultado nominal negativo de R$ 3.402.872,59. Então, houve um certo aumento, certo, da dívida consolidada líquida, até mesmo porque foi utilizado o recurso financeiro que sobrou de 2019 para aplicação a mais de 2020, por isso existe essa disparidade, certo? E agora trazendo à tona a receita corrente líquida, pois foi definido no Senado Federal que a dívida consolidada ela não pode ultrapassar 120% da receita corrente líquida. Então, a receita corrente líquida em 2019 foi de R$ 71.734.525,83 e o percentual da dívida consolidada em relação à receita corrente líquida naquele período foi de 18,31%, então bem abaixo do limite estabelecido no Senado Federal. De igual forma, em 2020 se comportou abaixo dos 120%, se comportando num percentual de 21,63% da dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida. Então, também dentro do limite que foi estabelecido pelo Senado Federal. Todos os dados da apresentação estão disponíveis lá no site oficial do município, na consulta pública do Tribunal de Contas e na Prefeitura Municipal de Sobradinho. Peço desculpas aqui pelo erro formal, é Sobradinho. E eu agradeço a todos a atenção. Meu nome é Adão e deixo o meu telefone, que é o WhatsApp, e o meu e-mail para possíveis dúvidas que possa ter surgido durante a apresentação. E agradeço a todos.